Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 1º de dezembro de 2024, em ponto 8 horas em São Paulo, eu e Mário Corona estamos aqui para mais um Evangelho e Orações do Núcleo Espírita Plano Maior. Muito bom estar com vocês aqui, desejo que tenham tido um ótimo domingo, o meu foi muito bom, e nós estamos aqui prontinhos e preparados para mais esse Evangelho e Orações. Boa noite, Elka, boa noite, Reinaldo, boa noite, Joaquim Quezada, boa noite, Úrsula Pedrini, Renato Manfredi, Cláudia Carreira, sejam todos vocês muito bem-vindos conosco, mais uma jornada de Evangelho e Orações, com muito carinho, com muito amor, neste lindo domingo que está se encerrando até mais fresquinho, né? Para dar um alívio para cada um de nós aqui, né? Boa noite, Luciana Campagnoli, Elizabeth Ramos, Rezende Sena, boa noite, Fernanda Alves, muito bom, Bárbara Giamusso, muito bom, sejam todos vocês bem-vindos. Desejo que tenham tido um ótimo domingo, para que a gente possa fechar com chave de ouro esse Evangelho e Orações. Boa noite, Silvana Colombara, Luiz Valentim. Muito bom, muito obrigado, Rezende. Que você também seja muito abençoado com todo o amor que você precisa, que você siga nesse caminho de Evangelho e de amor. Boa noite, Cleusa Almeida. Ótimo, já estamos chegando, os amigos estão chegando, nós estamos aqui prontos, eu, meu amigo Mário Corona, para mais um Evangelho. O Mário Corona hoje vai fazer a nossa palestra Convite ao Bem. Olha que tema maravilhoso que o Mário escolheu para ele fazer a palestra dele de hoje. Sil Ávila, boa noite. Isabel Gonçalves, boa noite. Tá, enquanto vamos então aguardando os irmãos vão chegando, os amigos, nós vamos lendo a mensagem de abertura do nosso Evangelho e Orações de hoje. Jussiane Adrati, boa noite. Reinaldo e sua equipe. A equipe do Reinaldo é grande, hein? Muito bom, seja bem-vindo, Reinaldo. Então, a lição que nós pegamos para hoje é do livro Urgência, do Emmanuel, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. E o que nós escolhemos para hoje, a mensagem de hoje, é Construindo Sempre. E diz a mensagem: se procuras ensejo para realizar-te uma matéria de paz e felicidade, age e serve sempre. No trabalho, não somente surpreenderás o caminho do aprimoramento próprio, mas igualmente a ginástica do espírito, conferindo-te sustentação e segurança. Lembra as águas estagnadas, o arado ocioso e a ferrugem, sob a ferrugem, a terra de qualidade, quando entregue ao mato inculto e os móveis abandonados que a poeira consome. Mantém-te na melhor forma de auxiliar e socorrer, elevar e construir. O mundo, o inesperado, vigia sempre, indispensável
afiar os instrumentos da emoção para facear os imprevistos que apareçam quando as ocorrências sejam de molde a espancar-te a sensibilidade. O trabalho é a única força capaz de adestrar-nos para vencer nos encargos que a vida nos imponha. Sem atividade que a dignifique, a própria riqueza amoedada assemelha-se à múmia emparedada no cofre, tanto quanto a cultura que não ampara os outros é uma luz escondida sem proveito para ninguém. Não te iludas, por muito serenas que mostrem as águas em que naveguemos, a tempestade virá um dia testar-nos a resistência, e a coragem, e a criatividade e a compreensão. Necessário exercitar as próprias energias, aprender algo mais, aperfeiçoar o que se sabe e caminhar adiante. Seja qual for a estrada em que te encontres, não te marginalizes, age e serve. Se dificuldades maiores te alvejam o espírito, não te detenhas, porque as circunstâncias te hajam colocado num labirinto de problemas dos quais ainda não conheces a estrutura. Prossegue trabalhando e a mais difícil de todas as soluções se te surgirá no horizonte. Muito bem, queridos amigos, uma mensagem lindíssima escrita por Emmanuel que nos serve. E nós vamos então com essa mensagem levando o pensamento a Jesus, o nosso Divino Mestre. Jesus abençoado, abençoa todos nós que aqui estamos. Amigos estes que estão interligados conosco nesta internet, virtualmente, e que juntos, virtualmente ligados, possamos, Mestre Jesus, vibrar, doar o melhor de nós ao teu amor. Te pedimos, Mestre Jesus, derrama sobre cada um de nós o teu amor e as tuas bênçãos. Invade os nossos lares, Mestre Jesus, trazendo-nos a paz e a compreensão, que possamos a cada dia mais ao ampliar a nossa fé em Ti e ampliar a nossa reforma íntima para que possamos seguir em frente nesta jornada. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja e graças a Deus. Bom, vamos aproveitar para cumprimentar os amigos que chegaram. Vamos voltar lá em cima. Viviane Vassão, boa noite. Edna Horta, Rogério Matias, Bernadette Marques, Carla Domênica, Marisônia Mota Cuba, Vera Lúcia Tamashiro, Clara Giamusso, Úrsula Cristiane, boa noite, Ivete Pedrini, que todos estejamos unidos e preparados para ouvir agora a palestra do nosso querido Mário Corona, que vai nos brindar com uma ótima palestra. Eu vou ficar aqui do ladinho, Mário, vou deixar você fazer a sua palestra e depois eu volto, tá bom? Ok. Muito boa noite. Mais uma vez, é uma alegria podermos estar virtualmente juntos aí para mais um momento, né, de concentração, de reflexão sobre o Evangelho de Jesus, as mensagens que esse Espírito de Luz, Emmanuel, traz, reflexões importantes, sempre sobre versículos do Evangelho. Hoje é sobre um versículo ou um trecho, uma frase de um versículo do Evangelho de Lucas, que Emmanuel colocou o título como Convite ao Bem. E essa frase de um versículo de Lucas, é o versículo 10 do capítulo 14 do Evangelho de Lucas, diz:
mas quando fores convidado, vai. Antes de eu entrar no tema propriamente, não fazia parte do contexto da minha preparação para hoje. Mas eu lendo essa Revista Internacional de Espiritismo, que foi fundada por Carl Schutter, né, tem mais de 100 anos, tem uma reportagem aqui que chama Imperfeições. E o título dela é O Pecado e a Cura. E eu vou ler rapidamente alguns pedacinhos que eu vi da reportagem, muito interessante, que fala sobre o bem. Então, ele puxa um item aqui chamado Pecado na Criação. A encarnação é posicionada no Evangelho como uma tarefa transitória imposta a todos os homens, sem quaisquer privilégios, os quais são dotados de amplas faculdades para praticar o bem. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 16. Bem, a encarnação está lá claro no Evangelho, é oportunidade. Oportunidade para que cresçamos a partir da prática do bem. Aliás, continua a reportagem, Deus pôs no fundo do nosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência e que somente bons conselhos dará. Assim, não é o homem deterministicamente conduzido ao bem, nem ao mal. Ou seja, o homem não é imposto, ele não é conduzido forçosamente ao bem ou ao mal. Tá? Sem o que nada mais seria senão um instrumento passivo e responsável, como são os animais. Por quê? Porque Deus colocou no nosso coração uma sentinela, como ele chama aqui, que se chama consciência. Então, a partir do momento que nós somos seres que temos consciência, e somos ali na nossa consciência chamados a fazer o bem, ou optamos por fazer o mal, é o nosso livre-arbítrio, então nós temos a oportunidade da encarnação de praticar o bem. Diz mais um pedacinho, os textos evangélicos nos recordam de que algumas vezes a causa das imperfeições ocorre nas influências a que o espírito encarnado cede a maus espíritos, por conta da sua livre vontade. Estas influências acompanham, na mais das vezes, o espírito em sua vida espiritual, até que este haja conseguido tanto império sobre si mesmo, ou seja, o domínio total sobre si mesmo, e afastar esses maus espíritos, que esses maus espíritos desistem de obsediá-lo. A reportagem é grande, né? E aí eu vou ler, tinha mais algumas coisas aqui, mas para não me alongar muito, eu vou ler o último aqui, que diz o seguinte: a diferença básica entre os prazeres da matéria e as de edificação espiritual é que os prazeres materiais são transitórios e imediatamente sucedidos pela dor, podendo nos levar até mesmo à desencarnação prematura. São casos, gente, de suicídio, por exemplo, né? Os espirituais, ou seja, os prazeres espirituais, são mais sutis, possuem desafios prazerosos com nenhuma dor. Por consequência, eis que se vêem ligado à fonte de tudo, ou seja, se vêem ligado a Deus. Eu fiz essa breve introdução, é um artigo que eu li hoje, coincidentemente, e que eu entendi que aqui trazia uma mensagem muito importante com relação à prática do bem. Logo no início da reportagem, ele fala que a encarnação é uma oportunidade, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e que, portanto, o convite ao bem é um convite que nós devemos efetivamente abraçar. Como diz Lucas aqui, mas quando fores convidado, vai. E esse convite, ele tem sido feito desde que Jesus encarnou na Terra. Ele tem sido feito frequentemente pelos Espíritos. Como diz também a reportagem, Deus colocou em nosso coração uma coisinha chamada consciência, e a nossa consciência nos lembra disso. E muitas vezes nós ignoramos o que ela nos fala.
né? Então, vamos lembrar, por exemplo, a passagem de uma parábola do convite ao banquete do reino. Um rei que convidou várias pessoas ao banquete, né? E que para estar presente, vamos dizer, a este banquete, isso é uma parábola de Jesus, então Jesus falava por símbolos, por parábolas, né? Era muito importante a veste. E que veste era essa? O convidado teria que estar vestido com a túnica nupcial. O que significa essa túnica nupcial para que pudesse participar do banquete do reino? Jesus se refere ao reino de Deus. E essa túnica nupcial nada mais é do que o nosso perispírito depurado, aperfeiçoado pelos nossos próprios esforços, né? O nosso esforço de domar as nossas más inclinações, de fazer e efetivar a nossa reforma íntima, de melhorarmos e aprimorarmos os nossos sentimentos, para que efetivamente sejamos dignos de estar presente neste banquete do reino de Deus. A reflexão de Emmanuel, ela está baseada, como eu falei no início, numa frase do versículo 10 do capítulo 14 do Evangelho de Lucas, né? Mas, quando fores convidado, vai. Mas a íntegra desse versículo diz o seguinte: mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro, ou seja, no último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sobe mais para cima, ou seja, venha mais para frente, e então terás honra diante dos que tiverem contigo à mesa. Ou seja, quando você chegar num banquete, não vai logo no primeiro lugar, seja humilde, coloque-se ao fundo e espere ser convidado ao primeiro lugar, simbolicamente ou efetivamente é isso. E o simbolismo disso significa o seguinte, que existe uma relação muito íntima entre a humildade e o bem. No versículo 11 desse mesmo capítulo, Lucas escreve o seguinte: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E por que eu trouxe esse complemento? De novo, repito, para chamar a atenção que existe uma relação bastante estreita entre o bem e a humildade. Aquele que não é humilde, o que não busque desenvolver a humildade dentro de si, ele não consegue praticar o bem na sua essência. Ele consegue praticar o bem na sua máscara, na sua aparência, mas não na sua essência. Mas nesta reflexão, o Emmanuel lhe chama a atenção para que, se houver um convite à prática do bem, não hesitemos. Ou seja, não percamos a oportunidade das tarefas no bem. Não percamos a oportunidade nos convites, nessas tarefas que se apresentam. Surgiu uma oportunidade de servir, sirvamos. Não vamos deixar passar, vamos ser úteis, vamos amparar a quem precisa, porque, gente, o tempo aqui na Terra é muito curto. Quer dizer, se a gente medir o tempo na Terra em relação à eternidade, ele é nada. Então, nós não podemos perder tempo, nós não podemos perder a oportunidade. E é muito importante que a gente enxergue que quando nós percebemos que o convite ao bem se apresenta, não é só a oportunidade que surge de servir, mas é efetivamente a oportunidade de surgir e a gente abraçar, a gente atender a esse chamado. Portanto, é fundamental na nossa jornada espiritual que nós caminhemos atentos a esses chamados e estarmos sempre dispostos a atendê-los. Esses chamados ocorrem a todo o instante. É andando na rua e vendo uma pessoa necessitada. É um amigo que pode ligar precisando de algum tipo de atenção, de algum tipo de apoio. É no trabalho do dia a dia que aparece uma dificuldade e que você acaba, através de uma companhia, resolvendo essa dificuldade, resolvendo essa questão, muitas vezes que num primeiro momento a gente entende ser impossível, mas que alguém vem e nos auxilia. São oportunidades de prática do bem, em todos os sentidos.
Bem, então vamos tentar interpretar, junto com Emmanuel, a sua reflexão. Então diz, convite ao bem. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O que nós podemos entender disso? O bem que o Cristo nos convida a buscar é o grande antídoto, é o grande remédio para todos os nossos desafios. Ele constitui uma fonte divina, suscetível a fornecer-nos valores imortais. Isso diz Emmanuel. Portanto, ele é o bem, um convite, ou é um estado de oportunidade para que a gente possa até mesmo entender todas as questões e os desafios que nós temos no dia a dia. Como diz Emmanuel, fonte divina que nos apresenta valores de alto quilate espiritual, nos mostrando que estes são os verdadeiros valores, e não aqueles que são passageiros do plano material. Continua Emmanuel. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. Vejam só que interessante. Aqui Emmanuel, ele traz um estudo humano, ou não da vida, mas da existência de nós espíritos na matéria, encarnados, mostrando que como desde pequena idade nós estamos cercados de apelos a esse manancial do bem, a esse convite ao bem. A infância, com toda a doçura da criança, com todo o processo do esquecimento temporário daquilo que nós, vamos dizer assim, trazemos de existências anteriores, para que a jornada do espírito seja mais leve, ele é um convite constante ao bem. Se nós soubéssemos, por exemplo, na fase adulta, nos assemelhar aos pequeninos, quando ainda nas idades novas, né, na tenridade, como a gente costuma dizer, nessa sua inocência, nós alcançaríamos o reino dos céus. Por quê? Porque esse reino dos céus está dentro de nós. Mas nós complicamos tudo à medida que nós vamos crescendo, que nós vamos nos tornando adultos, com a busca de valores materiais, que muitas vezes, por conta dessa busca desenfreada, nós esquecemos dos verdadeiros valores, que são os valores do espírito. O convite sagrado, quer dizer, o convite ao bem, é repetido anos a fio. Como eu falei, esse convite vem o tempo todo a nós. Nós é que não nos atentamos como deveríamos a esses convites. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Então veja que Deus nos cerca de amparo. São os pais desde a infância, os pais, os professores, os livros, né, as leituras, a religiosidade, não necessariamente seguir uma religião, mas ter a religiosidade dentro de si, desenvolver dentro da gente isso. As relações de amizade nos mostra caminhos diversos, nos convidando sempre a fazer o bem, desde o momento em que somos pequenos e vamos tomando consciência. Então, nós não podemos nos esquecer, quando eu falei, por exemplo, que as oportunidades aparecem de alguém, por exemplo, de uma maneira geral, mais necessitado do que a gente, seja um pobrezinho de rua, seja um amigo que esteja numa dificuldade. Então, o que acontece? Nós não podemos nos esquecer que Deus fala conosco através das criaturas. Através das criaturas, e evidentemente através da nossa consciência também. Né? Então, nós não podemos nos esquecer disso. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Veja isso. Como eu falei, à medida que nós vamos nos tornando adultos, então nós passamos da adolescência para a fase, da infância para a fase da adolescência, juventude, fase adulta. Né? Então, nessa fase da juventude, o que Emmanuel diz aqui é o seguinte, que raros atingem essa juventude com atenção fixa a esse chamamento. Porque quando nós somos jovens, nós temos, vamos dizer assim,
outras ambições, né? Nós temos outras visões, mas isso faz parte de um processo evolutivo, com exceção daqueles espíritos que reencarnam e já estão num degrau, vamos dizer assim, mais elevado. Então, na juventude, na adolescência mais propriamente, o espírito revela as suas tendências. E Emmanuel ressalta aqui que são raros aqueles que atendem ao chamamento. Muito mais por falta de uma vigilância maior, como eu falei, né? A gente define um caminho, muitas vezes ilusórios, e não damos os devidos valores, mas, como eu falei, faz parte de um processo evolutivo, e se deixa envolver pelas paixões materiais. Continua Emmanuel. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando, quer dizer, ignorando chamamento, ignorando, desculpe, deveres preciosos. Como eu disse, por muito mais por uma invigilância nossa, nós acabamos na fase de juventude indo para caminhos que podem nos trazer transtorno. E essa falta de vigilância, ou até mesmo a ausência de uma educação mais efetiva, seja por parte dos pais, seja por um método educativo para mostrar os verdadeiros valores, muitas vezes levam o espírito, a criatura, a ignorar esses deveres que são fundamentais, são preciosos para o seu crescimento espiritual. Os apelos, todavia, continuam. Apesar de tudo isso que Emmanuel coloca aqui no início, né, nesses 4, 5 primeiros parágrafos da sua reflexão, apesar de tudo isso, apesar de nós nascermos, apesar de aí na eternidade nós não termos a lembrança de vidas passadas, a partir da infância, 7, 8 anos de idade, o espírito passa a realmente pousar na Terra, né? Ele ainda está flutuando entre o plano material e o plano espiritual. A partir dos 7, 8 anos, ele começa a realmente se sedimentar mais no plano material, faça pela juventude, cria as ilusões, às vezes, como eu falei, por parte de uma melhor orientação, mas aí também são os espíritos que estão ali, que foram escolhidos como pais, que também estão num estágio de amadurecimento espiritual. Apesar de tudo isso, o Manuel diz, os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. Quantas vezes nós recebemos de algum amigo, por exemplo, iniciamos o nosso, seja qual for o motivo, normalmente pela dor, né? Como nós estamos falando entre espíritas, procuramos um centro para amenizar a nossa dor, aliviar um pouco esse nosso peso, né? E quantas vezes ali nós ouvimos uma palestra, nos convidando ao bem? Quantas vezes encontramos um companheiro, fazemos amizade com ele, ele nos indica um livro de leitura edificante? Eu mesmo já falei algumas vezes, né? Eu tenho 3 obras fundamentais que foram muito importantes no momento em que eu resolvi que eu tinha que fazer uma mudança, que foi Nosso Lar, Paulo Estevão e Reforma Íntima Sem Martírio. E foram não livros que vieram porque eu escolhi num sorteio, não, porque falaram desse livro para mim. Então, ali foi um convite que eu recebi e ali foi um convite que eu aceitei, né? Ainda estou caminhando devagarzinho, mas estou no caminho, como nós todos estamos, né? Então, os convites continuam, como diz Emmanuel, e mergulhando nas coisas da matéria, nós não percebemos, nós não temos a devida percepção a esses convites. Como eu falei, um livro de mensagens contendo uma mensagem importante, muitas vezes uma mensagem que a gente abre, sei lá, no celular, alguém fala bom dia, manda uma mensagem, a gente lê aquela mensagem, puxa vida, precisava ler isso, né? Um amigo que nos convida a um trabalho no bem, um trabalho voluntário, né? Porque trabalhar no bem é fazer de coração,
de bom grado. Nada obrigado, mas de bom querer, de bem querer. Continua Emmanuel: a rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando todavia em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. Então, aquele que realmente se deixou iludir pelas paixões da matéria, vai inconscientemente ignorando esses chamamentos, esses convites, pois entende que esse tipo de convite, esse tipo de chamamento é para pessoas ingênuas, para pessoas fracas. Eu não, eu sou forte, eu não preciso disso. Né? Então, eu lembro aqui um exemplo interessante, que eu estava nessa preparação da palestra, lendo, buscando algumas informações, e encontrei aqui no livro Boa Nova. Né? Logo no prefácio, que ele não está como prefácio, né? Esse livro Boa Nova foi psicografado pelo Chico, foi editado pelo Humberto de Campos, o irmão X. E logo aqui não é bem o prefácio na verdade chama-se Na Escola do Evangelho. Né? O espírito Humberto de Campos, ele faz uma espécie de meia-culpa por um erro de quando ele encarnado, ele esteve entre nós. E ele diz o seguinte, nesse prefácio, né, que tem o título Na Escola do Evangelho, no meio dele ele diz o seguinte: hoje não mais cogito de crer porque sei. E aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro-me de que um dia, veja só, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam a Jesus como rocha dos séculos. Sorri e passei, como os pretensos espíritos fortes de nossa época, aí no mundo. Hoje, porém, já não posso sorrir e nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares. E aqui estou para lhe prestar o meu preito de reconhecimento com estas páginas simples, cooperando com os que trabalham devotadamente na sua causa divina de luz e redenção. Veja só, o reconhecimento desse espírito Humberto de Campos, de quando estava encarnado, sobre ter, se considerar, como eu falei agora há pouco, um forte, quer dizer, isso é coisa de fraco, isso é coisa de ingênuo, né? Ele reconheceu, agora desencarnado, que aquele chamamento de sentir a rocha milenária, né, era um chamamento luminoso e sublime. E ali está a verdadeira, não a figura, mas o verdadeiro sentido do Cristo nas nossas vidas. A rocha milenária, aquela rocha em que nós devemos apoiar todo o nosso alicerce espiritual, seja nos momentos de desafio, seja nos momentos de alegria, em todos os momentos, nós devemos lembrar que Jesus é a nossa rocha de sustentação. E continua Emmanuel no Evangelho de Jesus: o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, quer dizer, atendendo ao Evangelho, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Ou seja, aquele que percebe o Cristo falando com ele, aquele que percebe o Cristo como seu alicerce, a sua rocha, seja por meio da dor, seja por meio de algo inesperado, seja por alguma prova, ou até mesmo por algum compromisso inadiável, entende que essas circunstâncias, que esses acontecimentos circunstanciais revelam luzes, claridades de novas compreensões, são convites ao bem. Portanto, não vamos perder a oportunidade de servir. Como diz Lucas no seu Evangelho, aliás, Jesus disse, Lucas reproduziu por escrito, não percamos a oportunidade, se formos convidados, vamos.
Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. Veja isso. Se nós despertamos, nós aceitamos as claridades, né? Nós aceitamos essas luzes, nós aceitamos os desafios como parte de um processo educativo do espírito, de crescimento do espírito. E se nós já aceitamos o Evangelho do Cristo, nós temos que, por obrigação, transmitir esse chamado através das nossas atitudes no bem. E o que Emmanuel diz aqui, ó, não esperes pelo aguilhão da necessidade, quer dizer, não vamos esperar a dor, não vamos esperar ser necessário procurar isso. Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, né, o seu fiel escudeiro, disse a Timóteo, procure vir antes do inverno, simbolizando de que não se deve ir ao encontro do Cristo no momento das dores, ou esperar as dores para fazer isso. Não, devemos nos dedicar ao chamamento do Cristo, sem pestanejar. E ele nos chama, como já disse, de diversas formas. Ele nos faz o convite ao bem de várias formas, através de um amigo, através de um livro, através de uma mensagem, através de uma palestra. É isso? E Emmanuel diz aqui, porque sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. Claro, sob a dor, nós não temos o nosso equilíbrio emocional e racional. Sob a dor, a nossa visão fica obscura, fica turva. Nós temos um roteiro, nós temos um guia para seguir. Por que as tormentas? E para que sofrimento, se nós temos um guia a seguir? E Emmanuel conclui a sua reflexão de uma forma magnífica. A maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Veja só, a maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Evidente que com Jesus o Evangelho não será somente florido, né? A nossa caminhada não é feita somente de flores, né? Ela tem espinhos. Então, existirão lutas, existirão desafios diariamente, mas com Jesus o caminho será muito mais suave. Como o próprio Mestre disse, vinde a mim vós que estáis cansados e fatigados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque suave é meu jugo e leve é meu fardo. Então não vamos esperar sofrimentos, não vamos aguardar necessidades maiores para aceitar o convite ao bem. Vamos fazer já, vamos fazer agora, vamos praticar isso agora. Vamos patinar? Vamos, faz parte do processo. Como dizia um grande amigo meu, se nós fôssemos espíritos de bom cheiro, nós não estávamos aqui. Nós estávamos em um outro planeta muito mais evoluído do que a Terra. É isso? Portanto, o caminho com Jesus será muito mais iluminado. Então, pensemos firmemente nisso. Façamos a nossa parte. Fiquemos atentos, percebamos os convites ao bem que nos são feitos. Existe uma razão, gente, muito especial para que a gente fique atento a esses convites. Eles não são de urgência ou de uma emergência como uma questão de saúde, mas são fundamentais para a nossa felicidade e para a nossa tranquilidade. São chamamentos, como eu já disse, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento espiritual, que é fundamental
O nosso aperfeiçoamento e o nosso crescimento espiritual é fundamental para o enfrentamento e o entendimento dos nossos desafios. E vou caminhando agora para o final, encerrando não, né? Vou encerrar com um poema de Amaral Ornelas, que está no livro Estrelas no Chão. Foi psicografado pelo Chico e que nos convida ao Evangelho. O título desse poema é Espíritos Diversos. No caso aqui é o Espírito Amaral Ornelas, que o título desse poema é Convite. E ele diz o seguinte: lidador de Jesus, contemplo o campo à espera. Tudo é renovação na imensa gleba humana. Agitadas e hostis, em torva caravana, fogem sombras do mundo ao sol da nova era. Desfralda o próprio sonho à luz da alma sincera, aprimorando a fé na vida soberana e atendendo à extensão da paz que nos irmana, age, estuda, constrói, ampara, persevera. Liberta-te, cumprindo o dever que te exalta. Elevar-se a servir é a diretriz mais alta de quem honra o progresso em trabalho fecundo. Alteia-te no bem, abençoa e confia, e unidos em Jesus, chegaremos um dia à vitória do amor na redenção do mundo. Que Jesus nos abençoe, muita luz, muita paz a todos. Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Muito bem, boa noite então a vocês de novo. Estou voltando aqui com vocês para que a gente possa fazer então nossas vibrações depois dessa brilhante palestra do Mário, em que nos convidou a muitas reflexões para que a gente siga nesse convite do bem e procure fazer da nossa vida cada dia melhor. E assim, então, agora nós vamos fazer as nossas vibrações com muito amor e com muito carinho, inicialmente pedindo pela paz mundial. Que os dirigentes das nações possam encontrar, através do diálogo, a paz para todo o nosso planeta. Que nós possamos vibrar e pedir paz a todos aqueles que lutam, especial Israel, Hamas, Hezbollah, Irã, para que a paz volte ao Oriente Médio. E aqueles que foram sequestrados pelo Hamas sejam devolvidos às suas famílias, para que a paz possa se estabelecer e haver um equilíbrio na Palestina. Vamos vibrar também pela paz entre Ucrânia e Rússia, que ao lugar desta guerra se intensificar, essa guerra possa apaziguar-se, que essa guerra possa reduzir de intensidade e assim nós termos um fim nela com um tratado de paz entre essas duas nações. Vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil. Passa por um momento conturbado na economia, no governo, e nós possamos pedir aos amigos do plano espiritual clareza aos nossos dirigentes, sanidade aos nossos dirigentes, para que eles possam pôr o Brasil no caminho correto, no caminho de crescimento, de evolução, de desenvolvimento, principalmente no campo da saúde, no campo da educação, no campo da alimentação, e que nós possamos, Mestre Jesus, longe de termos inflação, desabastecimento, nós tenhamos progresso para o nosso Brasil. Nós vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros, enfim, onde haja um leito de dor, ó Mestre Jesus, que a tua presença, a tua paz ali esteja presente. Que possamos, Mestre Jesus, a cada dia mais
seguirmos em frente nesta jornada de ajuda a todos esses irmãos que se encontram hospitalizados. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram detentos, que eles possam se arrepender dos seus males praticados, possam pedir perdão pelos males praticados, iniciar um período de regeneração ainda nesta encarnação. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram no umbral, no vale das trevas e vale dos suicidas. Mestre Jesus, que a tua luz se faça ali presente, que as tuas caravanas socorristas possam resgatar todos aqueles que se arrependem dos seus males, que pedem perdão dos seus males à espiritualidade. Vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se acham ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas. Mestre Jesus, que o teu evangelho seja a luz a iluminar-lhes o caminho para que eles possam sair desses vícios em que se encontram. Mestre Jesus, nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Enfim, Mestre Jesus, que todos esses irmãos encontrem no teu exemplo um caminho maior a seguir, Mestre Jesus. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, pela paz entre todas as religiões, pela paz por todos os lares em desarmonia, que a tua luz, a tua paz, o teu amor possam penetrar nesses lares em desarmonia, trazendo o equilíbrio, a paz, o amor. Vamos vibrar também por todos os nossos desafetos desta encarnação e de encarnações passadas. Todos esses nossos desafetos recebam o nosso arrependimento do coração, o nosso pedido de perdão, para que possamos, como pediu o Mestre Jesus, seguirmos lado a lado com os nossos desafetos, uma seara bendita do Mestre Jesus. Vamos vibrar por todos os desaparecidos, crianças, jovens, adultos, que as equipes de resgate possam ser intuídas no caminho a seguir para resgatar esses nossos irmãos. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos parentes, amigos e irmãos, que cada um desses nossos queridos recebam a tua paz, a tua luz, o alívio das suas dores, Mestre Jesus, o alívio do seu sofrimento. Muita paz se estabeleça em cada um desses lares, Mestre Jesus. Vamos vibrar agora também por todos aqueles irmãos que se encontram conosco nesta live e também por todos aqueles nomes que foram colocados no chat da nossa live de hoje. Todos eles recebam, Mestre Jesus, muita luz, muita paz, muita harmonia, muito equilíbrio. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram com Alzheimer, aqueles que se encontram com Parkinson, com esclerose múltipla, com AVC, aqueles que têm problemas ortopédicos, aqueles que têm problema de câncer, que todos eles possam ser ajudados pelas correntes médicas, possam ser curados, possam ser abençoados, Mestre Jesus. Vamos vibrar também por todos aqueles irmãozinhos que têm problemas com Covid, que têm problemas emocionais, problemas de depressão, problemas de diabetes, problemas outros de saúde, todos eles possam ser alcançados pelas equipes médicas. Que essas equipes médicas possam levar o socorro tão esperado e tão necessário a todos esses irmãos. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles desencarnados, quer seja
por suicídio, quer seja de morte natural. Que todos esses irmãos possam receber o teu apoio, Mestre Jesus, a tua ajuda, o teu resgate e o resgate das equipes socorristas para seguirem um novo caminho rumo à seara bendita do Mestre Jesus. Nós vamos lembrar também, Mestre Jesus, pelos nossos lares. Que todos os fluidos brancos, alvejantes, cristalinos do Mestre Jesus possam preencher e penetrar todos os ambientes da nossa casa. Que esta luz branca, Mestre Jesus, que esteriliza ambientes, que limpa ambientes, possa retirar miasmas, possa retirar fluidos deletérios. Se houver algum irmãozinho em nossa casa com espírito de discussão, de briga, de controvérsias, que eles possam ser encaminhados à tua seara bendita de amor e de trabalho. Mestre Jesus, vamos vibrar agora finalmente por nós mesmos. Que a tua luz, Mestre Jesus, nos ilumine e nos abençoe, nos traga a paz, o equilíbrio e a proteção, para que possamos, Mestre Jesus, seguir neste novo caminho, como a tua seara bendita de amor e de trabalho. Vamos pedir às correntes médicas que estão conosco que fluidifiquem todas as águas que foram colocadas sobre as nossas mesas. Quer sejam garrafas, quer sejam copos, quer sejam jarras, todas essas águas serão fluidificadas de acordo com a nossa necessidade. E assim, Mestre Jesus, nós vamos encerrando mais este Evangelho e orações de domingo. Agradecendo a proteção de todas as correntes do plano maior da espiritualidade que conosco estiveram, conosco aqui presentes e com todos esses irmãos que virtualmente estão ligados conosco, com muita fé, com muita oração, com muita vontade de receber as suas bênçãos, Mestre Jesus. Abençoa-nos, protege-nos, Mestre Jesus, e ilumina-nos agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Cá estamos, eu e Mário Corona de novo, para nos despedirmos de vocês. Antes de me despedir de vocês, eu queria pedir a vocês que nos ajudem com doações que forem possíveis através do Pix, para que nós consigamos entregar as cestas básicas que nós temos que entregar nesses próximos 3 meses, ou seja, novembro já está encerrado, entregamos as cestas básicas no dia de ontem, mas temos agora mais 10 dias de trabalho e temos uma cesta básica para entregar dia 14 de dezembro e logo na volta do trabalho, que será dia 20 de janeiro, nós já teremos outra cesta básica para entregar em fevereiro. Então, além disso, nós vamos passar a nossa casa por um restauro. Está precisando, tem muita parede, um reboco caindo, infiltrações, e nós precisamos colocar um ponto final nisso, fazer um restauro na nossa casa, na parte interna e na parte externa. Então, o serviço vai começar amanhã, né? E eu peço a vocês que puderem, que quiserem nos ajudar, que toda ajuda será bem-vindo. Eu vou colocar a chave Pix aqui para vocês agora, e aqueles que puderem e quiserem nos ajudar, a ajuda será muito bem-vinda, qualquer que seja ela, tá bom? Agradeço a todos vocês e desejando uma ótima semana. Eu acho que não vou falar mais com vocês antes do Natal, deixa eu ver aqui. Antes do Natal eu não falo mais com vocês. Aproveito para desejar um grande Natal para vocês, um grande Ano Novo, com muita paz, com muito amor a todos vocês,
que vocês possam seguir em frente com muita fé e muito amor no coração de vocês. Final do ano. Tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Agradeço ao Mário mais uma vez a parceria maravilhosa, sempre com suas palestras muito ilustrativas, de muita reflexão, e nós vamos seguindo em frente com vocês, tá bom? Um beijo a todos, ótima semana, fiquem com Deus e sigam na paz de Jesus. Que assim seja. Boa semana a todos. Beijo. Tchau.